Olá, eu me chamo Poliana Milena, eu sou irmã do Paulo Castilho Correia Filho. Meu irmão foi conhecido como Playboy. Eu sei que no Rio tiveram dois meninos chamados Playboy. Ele em casa era chamado de Linho. E eu vim aqui para contar uma parte dessa história que nos causou muitas dores e muito sofrimento, e que levou um fim trágico, né, com a morte do meu irmão. O meu intuito nesse vídeo é poder dividir um pouco a minha dor. Todos os dias eu me pergunto como eu posso ajudar outras mulheres, irmãs, mães, na mesma situação que ficou a nossa família. Eu sei que tem muitos vídeos por aí, ou protesto, tudo do outro lado da linha, né? Pessoas que foram assassinadas ou que perderam entes queridos por um assalto, ou por uma bala perdida, ou por criminosos, né? Na verdade, eu tô do outro lado da linha. Eu sou irmã de um ex-traficante, né? Ele foi morto aos 26 anos por uma facção criminosa, pelos próprios comparsas dele e pelas próprias pessoas a qual ele deixou a família para estar ao lado. Foi aquilo que meu irmão escolheu. Eu sei que pode... não é fácil poder falar sobre tudo isso, para mim, no meu caso. Entender também que muitas pessoas falam, né, bandido bom, bandido morto, a sociedade discrimina, a sociedade querem eles mortos, a sociedade não pensa em outras possibilidades, né? Mas a única possibilidade que nós pensamos que morra, que matem todos, né? E quando você tem em casa e você ouve isso, é muito ruim, né? E você não pode fazer nada. Então, isso começou... Nós tivemos uma infância muito difícil. Eu vou tentar falar muito pouco sobre a minha infância, mas não tem como não falar dele, não falar da nossa infância, né? Eu tinha apenas 7 anos de idade quando o Paulinho nasceu. Eu sou a filha primogênita de 4 filhos. Meus pais são nordestinos, imigrados no Rio de Janeiro a partir de 1982, 83. E eles sempre tiveram uma barraca camelô em Copacabana, sempre por mais de 30 anos. E nós, filhos, sempre ajudamos os nossos pais a trabalhar. Sobretudo eu, porque eu era maior, então eu ajudava muito a minha mãe. E o Paulinho, ele veio como terceiro filho, depois de 2 meninas, e ele foi recebido com muito amor, né? Foi paixão à primeira vista, foi um amor avassalador em casa. Ele era tudo, né? O hominho nosso mais importante, tudo que ele fazia, nós obedecíamos, éramos completamente apaixonada por ele, né? Eu acredito que tenha sido também um amor obsessivo, porque as irmãs amavam demais o Paulinho. Minha mãe amou demais, amava demais o Paulinho. Ela fez de tudo por ele, né? Sempre, desde criança. Tudo aquilo que ele queria, nós fazíamos. Eu acho que com qualquer outras irmãs que tem um irmão em casa pequenininho, quer fazer de tudo para ele, né? Então, nós crescemos com muita violência em casa. Nós crescemos com violência doméstica. Nós vimos de tudo, realmente. O Paulinho, até os 9 anos de idade, ele viu muita violência dentro de casa sobre as irmãs e a mãe.
E eu acredito que ele tenha crescido com essa raiva. Ele mesmo, ele não tem culpa disso. Eu tentei muitas vezes falar isso com ele. Ele muitas vezes ele presenciou violências fortíssimas em casa. Acredito que era um filme de terror, exato. Nós vivíamos um filme de terror quando éramos criança, né? E dentro do portão de casa tinha, dentro da porta para dentro era muito horror, era muita violência. E ele, acredito por ele ser, a gente sempre falava, você é o hominho da casa, você é o que manda em tudo que você quiser, a gente faz. Então, ele cresceu, talvez com isso, ele não ter tido protegido as irmãs, não podia proteger as irmãs, não podia proteger, né, a mãe. Então, eu acredito, é normal ele como homenzinho, ele querer proteger as irmãs que tanto amam ele, que tanto está ali por ele, né? Muitas vezes enrolei ele no lençol, muitas vezes eu queria que meu pai batesse em mim e não nele. Então, a gente, essa coisa de proteger muito o Paulinho, né? E depois que ele já tinha uns 3 aninhos, nasceu a minha outra irmã, e ela era totalmente condicionada a tudo aquilo que ele fazia. Ela gostava de ser chamada de Pedro e não de Paulo, porque ele chamava Paulo, ela tinha que ser chamada de Pedro. Então ele era amado demais dentro de casa, né? E era uma balança de muito amor e muita violência, né? Por essas mulheres. Então ele tinha um carinho muito grande por nós. E aos 9 anos de idade, passamos por um momento muito difícil nas nossas vidas, em casa, por essa violência. Tomamos uma decisão muito séria. Estávamos já iniciando, eu já um pouquinho maior, então minha mãe sempre trabalhando na barraca, sempre com muita dificuldade, passamos fome. Às vezes minha mãe não tinha dinheiro para comprar comida, né? Os vizinhos de casa, que foi a madrinha, né, do meu irmão, ela que fazia as festinhas para ele. Nós crescemos com os vizinhos, meus pais vieram imigrar da Paraíba, então nós não tínhamos família no Rio de Janeiro. Então a nossa família era eu, minhas irmãs, meu irmão, meu pai e minha mãe, e os meus vizinhos. Então nós não tínhamos uma referência de tia, tio, primos ou algo desse tipo, né? Éramos sozinhos, assim. E com 9 anos de idade aconteceu algo importante também na nossa vida, e foi muito difícil, foram muitos anos de dores, sofrimentos, de terrorismo. Então eu acredito que o Paulinho tenha absorvido muito essa raiva, essa impotência por não ter ajudado a mãe, por não ter protegido as irmãs. E quando ele começou a crescer, ele começou a mudar, né? Os adolescentes, eu tenho um filho adolescente, então eles começam a mudar os sentimentos, ficar com mais raiva. Então aquele que tinha raiva, a raiva vem muito para fora e começa a fazer coisas realmente absurdas. E nós tentamos diversas vezes conversar com o Paulinho, tentamos conversar com ele sobre a vida, sobre a responsabilidade. Ele até os 15 anos, ele estudou, ele trabalhou, ele era muito querido pelos amigos, na escola, onde nós morávamos quando era criança. Então, as pessoas amavam, né, o Paulinho. Ele era muito querido pelos amigos, né? Por ele não ter tido essa referência, né, de pai. Ele não teve essa referência assim como nós não tivemos. Então, ele teve referência de muitas mulheres, né? Eu, minhas irmãs, a minha mãe. Então, ele não teve referência. Então, ele
ele foi acolhido através de outros meninos. Então, eu acho que dentro dele ele procurava o respeito, né? Queria ser respeitado, ele queria levar respeito. Então, eu lembro de algumas frases que ele me dizia assim: agora ninguém toca em vocês, né? E nós dizíamos: não se preocupa, ninguém vai tocar na gente. Agora eu sou forte. E então isso me mostra o quanto ele era muito traumatizado, o quanto tinha muita raiva dentro dele. E a nossa família, por não ter dinheiro, nós não tínhamos condições, como até hoje não temos, uma família realmente de trabalhadores. E ele sempre tinha essa coisa da família, né, de proteger a gente. Ele, com 15 anos de idade, ele também começou a pedir às namoradas para terem filhos com ele. Então, ele fez muitos filhos também na comunidade onde ele ficou. Eu não vou falar o nome da comunidade onde ele estava, não me interessa. Eu estou aqui só para relatar o outro lado dessa moeda que as pessoas tanto talvez pode discriminar, né? Então, a gente não tivemos uma estrutura psicológica, de família, né? É uma família disfuncional. Quem sabe o que é uma família disfuncional vai entender o que eu falo. Nada do que eu falar aqui justifica os atos do meu irmão, justifica a escolha dele. Eu não estou aqui para justificar, né? Eu estou aqui. Esse vídeo é, na verdade, para falar sobre a família, né? O que ela passa com as escolhas, com essa escolha, né? Que ele fez, que foi escolher ser bandido, né? Eu acredito que o Paulinho, qualquer coisa que ele tivesse escolhido, ele teria sido bom. Ele teria, porque ele tinha ele brincava, ele tinha todo o tempo, ele ria. Quem sabe, quem conheceu ele sabe disso. Ele não deixava eu ir onde ele estava. Ele sempre dizia: não vem para cá, não vem para cá, fica na minha mãe, eu vou até aí. E eu me lembro, eu moro fora do Brasil, então uma das idas ele estava sendo procurado pela polícia. E eu tinha muito medo que a qualquer momento pudesse acontecer alguma coisa de ruim com ele, eu não pudesse proteger, nós não pudéssemos protegê-lo. E ele estava de boné, e eu de boné do lado, e nós caminhamos, e tinha um policial muito perto. E para que eu não chamasse atenção, né, por alguém olhar para mim e talvez reconhecê-lo, né, e eu me afastei dele, né, e ele falou: você está se afastando de mim porque você tem vergonha, você tem medo? E eu falei: não, eu só quero te proteger, eu só quero... E eu não sei se ele entendeu isso, né? Então, a gente queria só proteger ele, a gente pediu de todas as maneiras para ele sair disso, e ele falava que ele não podia. Dentro dessa comunidade, ele teve relações com algumas mulheres, a qual ele fez vários filhos que eu vim conhecer depois da morte dele, filhos que até hoje eu não sei onde estão. É muita dor, é muita dor, é muito sofrimento. Ele veio... A morte dele foi dia 1º de maio de 2016. A minha família quebrou, a minha família tá desesperadamente triste. A minha mãe, ela, no dia que ela soube disso, ela estava na barraca, e ela largou tudo, entrou dentro da favela para procurar o meu irmão, o corpo dele, né? E ela não queria saber de nada, ela queria ele, achar ele, né? Ela procurou ele por todos os lados, né? Porque quem matou meu irmão não foi os policiais, quem matou meu irmão não foi outra facção ou foi um inimigo.
Quem matou meu irmão foi os próprios comparsas dele, as pessoas que estavam ao lado dele, né? Ele tinha... O que me faz entender muitas coisas é que ele tinha um homem mais velho, né, que fazia parte desse grupo onde ele ficava, e ele chamava-o de pai. Esse próprio homem que o matou, né, o que, não sei, que mandou matar ele. Ele chamava-o de pai. Ele abandonou a família, né, o nosso amor. Eu sempre falava muito para ele, o nosso amor é maior do que o deles, nós somos seus amigos, eles não são, né? Então, o que eu falo assim hoje é para todas as mães, para todas as irmãs, tentem ajudar ao máximo. Amarrem seus filhos, talvez, ou tentam procurar ajuda em algum órgão público com algum psicólogo. Se você vê que as crianças estão sendo traumatizadas, comecem a pedir ajuda. Eu sei que é muito difícil no Rio de Janeiro a gente pedir ajuda, porque o que eles mais querem é ou jogar dentro de uma prisão ou matar. Não tem uma rua ou uma meia possibilidades de poder fazer essas crianças crescerem melhor ou poderem dar uma possibilidade de vida melhor, né? Eu sei o quanto é difícil, eu sei, ele falava muito isso, né? Que ele não podia mais sair dessa vida. A última filha, quando ele nasceu, ele estava com alguns problemas na justiça, sendo procurado, ele passou por prisões, e ele não podia mais, porque os filhos dele estavam lá dentro dessa comunidade. E ele não tinha mais como sair. Ele amou aquela comunidade, ele amava morar lá. Ele amava as pessoas que moravam nesse lugar. E ele falava pra gente, a gente pedia inúmeras vezes, né? O que a gente podia fazer? Ele falava, eu não posso mais sair. Eu não tenho como sair. Né? Então ele tinha muito medo dele fugir e alguém tivesse pego a minha mãe, ou alguém tivesse feito algo de ruim para nós irmãs, ou se ele falava sobre isso. Ele falava que ele queria sair, mas ele não podia, e o meu irmão pagou um preço muito alto. Então, eles vão prometer para vocês, eles vão prometer poder, as mulheres vão chegar até vocês, não vão faltar isso, mas o dinheiro não tem. O mesmo amigo que fala com você, que ele é fiel, ou tudo aquilo que eles possam prometer, um minuto depois, eles podem te matar. A mesma pessoa que era teu amigo. Essa é a lei do crime. Esse é o caminho, é prisão e morte, né? É muita raiva, é muita revolta dentro. Eu sei que rola dinheiro, poder, mas esse dinheiro não paga a vida de vocês. Esse dinheiro não traz nenhum retorno. O Paulinho não tinha nada. Meu irmão não teve nada. Meu irmão não ajudou a família dele. O meu irmão não teve nada. Então eu não consegui entender como até hoje eu tenho muita falta de aceitação sobre isso. Muitas vezes eu me pego com muita raiva. Por que ele escolheu isso, né? Por quê? Porque a minha dor hoje é muito maior, né? Pela perda dele. E nós não tínhamos condições, como não temos, como eu falei, né? Não temos. E muitos advogados pediam dinheiros absurdos, tarifas absurdas, coisas que nós não tínhamos. E eu não sei de onde. Talvez ele vinha, talvez. Eu sei mais ou menos uma ideia posso ter, mas eu não tive nunca acesso da onde que vinha o dinheiro dele, como ele fazia o dinheiro dele, né? Eu nunca tive acesso. Mas o dinheiro dele, eu tenho certeza que era só para sobreviver. Ele não tinha nada. Era para comer, para fazer alguma coisa dentro de casa, ou para poder melhorar um pouco dentro de casa, melhorar, tipo, na construção, um pouco de tijolos aqui, um pouco... comprar uma televisãozinha melhor, uma geladeira melhor, tudo aquilo que através de um trabalho nós podemos conseguir com muito sacrifício.
E ele pediu nos últimos tempos, ele estava pedindo ao meu primo, que é o advogado, de ajudá-lo para poder ele sair dessa vida e ele poder seguir, né, com a família dele. E esse era o sonho dele, era isso que ele queria, né? Mas não deu tempo, né? Ele não conseguiu. Eu, em todos esses 10 anos, eu não podia falar que era a irmã dele, eu não coloquei fotos em redes sociais do meu irmão, eu não podia sair com meu irmão, eu não pude viver 10 anos da minha vida com o meu irmão. As minhas outras irmãs, a minha outra irmã, ela esposa de um policial, a qual eles sofreram muito mais. Ele teve que... Ele tinha todos os dias o amor, né, por esse menino que ele viu crescendo e a escolha dele. Todos nós pedimos para que ele saísse dessa vida, né? Todos nós tentamos fazer isso. Então, festa em família não podia, casamento em família, ele não podia. Então, nós perdemos ele. Nós perdemos completamente o nosso irmão para a criminalidade, para uma revolta, por causa de uma raiva. Isso se transformou no pior, a morte dele, né? Então, eu não posso fazer mais nada por ele. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram tirar seus filhos porque tinham condições financeiras, pagaram advogado e conseguiram contorcer essa situação. Conheci pessoas que tiraram seus filhos através de religião. Todos os dias eu esperava um milagre desse. Conheço pessoas que perderam seus filhos pelas drogas e que não encontraram nem mais os seus filhos. Nem pôde fazer. É muito triste a vida do outro lado da rua. É muito triste, é muita dor, né? Então, quando falam de bandido morto, bandido bom, isso me machuca muito, porque eu acredito que todos nós temos a mesma possibilidade, né? Vamos lá, vamos eliminar todos eles e depois isso vai dar tudo certo. Na verdade, meu irmão era só um laranja que foi usado por muito tempo, né? Ele foi muito iludido, né? Ele mesmo se iludiu. Eu acho que ele acreditava também que ele ia sair dessa, que ele estava cansado, que ele não aguentava, eram muitos problemas, era muita gente, era muita falsidade, era muita mentira, tudo aquilo que tem no meio envolvido. Eu nunca vi bandido feliz, né? Super tranquilo, dormir bem. Eu nunca vi uma história de um bandido que venceu e fez uma vida muito legal. Nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi ao contrário, a desgraça, né? Que foi isso na nossa vida, né? E essa minha irmã, a qual me ajudou a crescer ele, ela entrou em forte depressão, né? Nós tivemos... Foi um dominó horrível em casa, porque cada um caiu de uma maneira chocante, né? E nós, até hoje, não sabemos como lidar essa dor. Hoje eu estou fazendo esse vídeo. A minha irmã entrou em profunda depressão. Hoje nós lutamos contra a depressão da minha irmã. A minha mãe não tem mais força, né? Eu peço muita oração para ela. Os meus sobrinhos que ele deixou, que é um pedacinho de mim, é um pedacinho dele, né? Um pedacinho dele nessas crianças que ele deixou, e eu peço a Deus que me dê muita força, um trabalho, que eu possa conseguir dar o melhor para essas crianças no futuro. Então, o meu vídeo é para dizer assim, lute por seus filhos, peçam ajuda. Não for o caso, denuncie ele. Muitas vezes eu pedi a Deus para o meu irmão ele ser preso, porque eu preferiria que ele fosse preso do que ele morto. Eu espero que eu possa ajudar qualquer irmã, porque é isso que eu penso todos os dias. O que eu posso fazer para ajudar uma irmã
ou uma mãe, o que eu posso fazer para ajudar, para que eles não tenham o mesmo trágico fim do meu irmão? O que eu posso fazer hoje, né? Esse é um vídeo que eu falo mais ou menos, né, sobre a vida dele quando ele era criança, mais ou menos o que ele passou, né, nesses anos. Eu não entrei muito profundo, eu não entrei nessa conversa muito a fundo, porque não vem o caso. Eu não quero falar sobre criminalidade, eu não quero falar quem está errado, quem está certo. Eu não estou aqui para. Eu só estou aqui para desabafar, para contar o outro lado da rua. Eu sei que muitas pessoas podem criticar isso, né? Pode ser de conforto para outras pessoas, mas em um outro vídeo eu vou tentar contar sobre a nossa infância, até mesmo para ajudar outras meninas também. Hoje eu falo assim com propriedade, porque eu tive muitos anos de terapia. Eu tive muita ajuda, né? Eu fui ajudada em todos esses anos com terapias, com psicólogos, com amigos. E por isso que hoje eu consigo falar das minhas dores para outras pessoas. Mas se não fosse a ajuda dessas pessoas, eu não sei como eu estaria hoje. Eu não sei como isso eu poderia transmitir, né? E a base desse vídeo, eu tive um sonho com ele um pouco tempo atrás, que ele estava num tiroteio. E esse foi um dos inúmeros sonhos. Eu sempre, por mais de 10 anos, eu sonhei tirando meu irmão dessa vida. Eu sonhava, eu não tinha paz, eu não tive paz. E nesse tiroteio eu conseguia salvá-lo. E eu falava, velhinho, eu te salvei. E eu abraçava ele. Aí ele me mostrou a porta da favela, dessa comunidade onde ele estava, e ele falou assim, eu estou bem, irmã. Eu estava iludido. Ele me mostrava a entrada e dizia, todos que estão lá estão iludidos. Então é isso que eu quero falar para os meninos. Vocês são iludidos, assim que eles quiserem, eles tiram vocês e tiram vocês com a vida de vocês. E somos nós, família, que sofremos. Somos nós, família, que não vamos ter vocês. Pensam que vocês podem fazer por vocês hoje. Trabalhar por um prato de comida é muito melhor. Você dorme. Você não precisa pagar com a tua vida. Você não precisa disso. Né? Então, muitas dessas, a raiva é o querer respeito, é ser respeitado, é não saber o que fazer, é a falta de opção, é a fome, é a degradação que nos leva a fazer isso. As drogas nos levam a fazer isso. Eu sei o que é o que eu estou dizendo. Eu sei o que é passar por uma adicção. Mas agora eu quero falar sobre isso, sobre o meu irmão. Bom, obrigada a todos e estamos juntas nessa mensagem de fé, força e esperança.